Ok? E aqui estamos Ok. agora. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos hoje com a Lu Sandrini. Uma honra estar com você aqui, Lu. A Lu ela é farmacêutica e especialista em emagrecimento, farmacologia, reposição hormonal, com foco em alimentação funcional. Então, desde 2003, ela dedica sua carreira à promoção da saúde e à prevenção de doenças por meio de estratégias nutricionais baseadas na ciência. E olha que legal. Então, a Lu ela tem uma experiência bastante vasta pelo Brasil, né, e também fora do Brasil. Ela atua atualmente, atuando atualmente em Fortaleza, onde ela reside, mas já atua também no Sul, ela é do Sul no caso, mas atua, né, Lu? Então, pelo Brasil todo e também por fora do Brasil, né? Isso online. Então, você é onipresente, né, com a tecnologia. É isso? Sim, obrigado, Rodrigo, pelo convite. Atuo no Brasil, fora do Brasil e várias horas por dia. Há muitos anos já. Que Graças a bom, Deus. que bom. Gosto muito do que eu faço. Que bom, Lu. Então, muito obrigado pelo seu tempo também, de poder aprender um pouco mais. Sei que você é bastante atarefada, trabalha pra caramba. Então, é realmente uma bênção estar com você aqui e aprender um pouco mais, né, Lu? Então, Lu, você trabalha nessa área, cara, específica, muito importante, né, da saúde da gente, né? Trabalhando com a nutrição, com emagrecimento, no caso também, né? Sim. E isso, no caso, o que é que te levou, de fato, a buscar essa área do conhecimento, a você atuar, né, nesse campo né, de profissão que você atua? O que é que te levou? O que é que te Eu motivou? comecei com medicina, né? Meu sonho sempre foi fazer medicina para curar as pessoas. Então, cheguei a concluir, comecei um curso, fui fazer meu primeiro estágio em Curitiba com um tio meu que é médico, era médico, ele Uhum, infelizmente faleceu na pandemia. E ele trabalhava com nutrição, entre aspas, assim, ele era um pediatra conhecido e reconhecido mundialmente. olha, Ele atuava principalmente no segmento de diabetes tipo 1 e 2. Então ele trabalhava também já com hormônios na época, mas muito com alimentação, principalmente para criança, tratamento de diabetes tipo 1. Eu fui a Curitiba, fiquei com ele um tempo para tentar entender o que que era, para ver o ambiente hospitalar, e eu me dei conta que o que curava dentro do ambiente hospitalar era a receita que o funcionário, no caso o médico, ou seu equivalente, no meu caso, era um estagiário, tinha que prescrever para o paciente. E aquilo me deixou muito chocada e até bem desanimada, porque se eu, por exemplo, eu vou contar uma história que aconteceu comigo, tá? Eu fui atender uma criança, época de Páscoa, e era um menino e ele estava cheio de gases, com muita dor de barriga, gritando de dor. E eu verifiquei o menino, estava bem, sinais e sintomas normais, nada demais. Ele tinha comido muito chocolate, estava com gases. Como é que se resolve isso? Ou você dava o medicamento, que não era o caso, não achei necessário, e eu dei então, né, fiz a prescrição de um chá de funcho, para que ele melhorasse, sem nenhum problema de saúde. E o médico que estava me acompanhando me meteu a boca, me esculachou, disse que o que paga o nosso salário é a prescrição médica. Bom, então todo paciente tem que sair com uma prescrição de um antitérmico, um antibiótico, na época no Brasil era venda livre, né, e algum anti-inflamatório. Mas qual é a necessidade disso para uma criança? Nenhuma. Não trataria aquela criança. Mascaria, até poderia mascarar algum sintoma que ele teria pela frente e um simples chá resolveria. Entrei numa crise existencial, disse, bom, se o que cura é medicamento, estou fazendo o que aqui? Vou fazer farmácia. Fui fazer farmácia. Me graduei em farmácia, fui trabalhar em hospital, muito paciente terminal de câncer na época que eu comecei. Saí do hospital, eu não aguentei aquilo, era muito pesado para mim. Fui para a indústria farmacêutica. Lá, na equipe que eu entrei da indústria, que eu não vou citar o nome, eu entrei numa equipe com 100 farmacêuticos que faziam testes em vivo de uma medicação que até hoje é utilizada no Brasil, não é a mesma fórmula, a molécula foi modificada, para tratamento de câncer de traqueia. Então, a fórmula era como se fosse uma água oxigenada. Você botava no epitélio, né, com câncer, e ele fermentava, assim, fermentava como se fosse água oxigenada e ficava só o epitélio vermelhinho, redondinho, limpinho. Sem o câncer, com 2 doses. Cada dose custava, na época, 19 centavos de dólar. Aí eu disse, pronto, me achei e vou ficar aqui, né? Minha vida era curar pessoas, meu sonho, estou aqui. E depois de uns meses, o diretor técnico do laboratório nos chamou todos os farmacêuticos e disse o seguinte, ó, no laboratório, na indústria, a gente não cura e não mata ninguém.
porque se curar vai quebrar a indústria sim, e se matar sim. também por conta de processo, né? Então a gente vai modificar a fórmula continua sendo patenteada, ela já era patenteada, e ela continuará sendo disponibilizada aos pacientes, em breve sairá para venda e ela existe até hoje. Hoje ela custa em torno de R$ 24.000 a dose Meu Deus, olha só. e não cura. Ela melhora, mas curar não cura. E aí eu entrei em outra crise existencial. Voltei a Curitiba com meu tio e ele disse: Luciana, existe um médico nos Estados Unidos que trabalha com nutrição funcional. Na ocasião, no Brasil, não se ouvia nem falar em nutrição, muito menos funcional, não tinha a Uhum. menor ideia do que era se tratava. E aí fui para lá, conversei com ele, fiquei um tempão com ele em Curitiba, trabalhando junto com meu tio, e aí eu fui entender. Né? Fui entender o que está por trás das indústrias de alimento e a indústria farmacêutica, que é o nosso caso aqui, né? As duas, na verdade, alimento e farmacêutica. Sim. Eu entendi que o que te deixa doente é o alimento e o que te cura também é o alimento. Né? Eu comecei a estudar a parte de história, porque ele pediu que eu estudasse. Então, Uhum. se você pegar, por exemplo, uma coisa bem prática, você abre o Google e você pega fotos, Praia de Copacabana, 1960. Todo mundo magérrimo. Pois é, 1970, vai por década. pois é, pois é. Magros. 80, magros. 90, já começa a ter um sobrepeso. 2000 tem muito mais obeso do que magro. Hoje em dia, então, muito mais obeso do que sobrepeso. Magro hoje você encontra muito pouco, né? Por que isso? Interessante. Por conta da alimentação. É muito Alimentação industrializado. E aí você processada, pega a né? história, processados, É. industrializados, né? Rotina de trabalho. A mulher hoje em dia Isso. ela não fica mais em casa, ela teve que ir atrás, Uhum. né, de dinheiro na rua, ela precisou trabalhar. Então não tem mais tempo para cuidar da casa, para cuidar da alimentação. É porque ela está cansada. A mulher ela normalmente tem rotina dupla ou tripla, né? Ela trabalha o dia todo, chega em casa, tem que fazer o jantar ou deixar preparado o almoço do dia seguinte. E você não tem tempo para isso, tem que ser tudo muito prático, muito corrido. E aí é onde as pessoas recorrem a alimentos processados, congelados. No Brasil, está aumentando muito. A cada 5 anos, ele quase triplica, né, o número do consumo. Mas nos Estados Unidos, depois de 1975 para cá, isso aumentou assustadoramente. Tanto é que a gente vê, se você anda nas ruas dos Estados Unidos, você vê pessoas, você não entende como é que ela consegue caminhar, Pois é, né? né? E É se verdade. alimentando de fast food o tempo todo. E são grandes porções também que eles comem lá, que eu percebi lá. Você ia para locais, restaurantes, dos mais variados, e eram pratos imensos, que não dá para comer tudo assim de uma vez, tinha que levar para casa, para a viagem. Foi o que eu percebi. Mas é interessante, de fato, alimentação, não é? E remédios, né? Tem um link, né, muito intrínseco, não é verdade? Olha São as só. três maiores indústrias do mundo, né? Armas, que não é o nosso caso aqui, Sim. a alimentação e a farmacêutica. A É, alimentação e a farmacêutica, elas estão de mãos dadas e casadas há muito tempo já. é verdade. Você falou aí dessas fotos. A gente vê essas fotos antigas, né? Que as pessoas realmente tinham menos sobrepeso, né? Nas praias e tal. No Brasil, Estados Unidos também, aqui na Inglaterra. Realmente, então, realmente, acho que a indústria também dos alimentos, ela intensificou muito, né? Essa questão dos processados, né? Dos açúcares. Na minha área específica, você sabe muito bem, mas realmente ficou a coisa bastante quase que exponencial, né? A gente vê isso. Foi Você interessante. pode, se você olhar no Google, se você pega desde quando existe a indústria Kellogg's nos Estados Sim, Unidos, sim, sim, né, sim. que é o maior consumidor de milho do mundo, de indústria, falando de indústria especificamente, quando surgiu na TV propaganda incentivando o consumo de cereal matinal para crianças e adultos, dali para frente o troço degringolou de vez. Assim, as pessoas engordam, 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 engordam e elas não emagrecem, elas só engordam. Cada Entendo. vez mais, cada vez mais. Por conta, em contraponto disso, contraponto não, né? Acho que até tá tudo no mesmo caminhão, se todo mundo morra abaixo. Se você pegar a parte da indústria da medicina, não a indústria da medicina, mas a parte de exames laboratoriais, quando eu Uhum. me formei em farmácia em 2002, o nível mais alto de colesterol era 300, o máximo era 300. Dali para frente você começava a se preocupar. Até ali, ok. Hoje em dia ele está em 200, 190.
baixando cada vez mais. Por quê? Para que o médico prescreva cada vez mais medicamentos. Olha só, que E interessante, não né? é só o colesterol. Vitamina D3, que nem a vitamina, ela é um hormônio, mesma história. Foi baixando, baixando, baixando. Para quê? Para que seja prescrito cada vez mais drogas para te salvar. E você não precisa ter mais do que 2 neurônios para poder pesquisar no Google, né? Você dá um enter lá, você vai ver Uhum. que mesmo com a indústria, mesmo com o lobby farmacêutico em cima dos médicos, que isso é desde que o mundo é mundo, acontece, Sim, sim. né, incentivando a prescrição, pagando pela prescrição. Eu já trabalhei em laboratório, trabalhei muitos anos em farmácia, eu sei o que eu estou te falando, era paga, a prescrição é paga, não só em dinheiro vivo, mas em jantares, né, em congressos, essa coisa que a gente vê bem, já tem até séries na Netflix. É, O que é. eles fazem? Eles incentivam a prescrição. De que forma? Comprando matérias em grandes revistas. Eu lembro de uma capa da revista Veja, no Brasil especificamente, e que quando surgiu a estatina no Brasil, a estatina não era tão consumida no Brasil, a capa da Veja foi uma estatina, eu lembro dessa capa, e Uhum. tem no Google, você pode pesquisar. A partir dali, o que que falava a capa? Que a estatina salvaria o mundo, porque a doença que mais mata é a doença cardíaca, né, coronária cardíaca. Então, a estatina evita o infarto miocárdio e doenças cardiovasculares, ou seja, ela vai salvar todo mundo. E o que a gente viu foi bem o contrário, né? Assim, aumentou assustadoramente o consumo, exponencialmente 300, 400% em menos de 12 meses. O consumo de estatina, ou seja, as pessoas deveriam morrer menos. E o Uhum. que aconteceu? Foi o As oposto, pessoas né? morrem muito mais Mas, hoje usando estatina, por decorrência de um monte de efeito colateral que ela te traz, né? Assim como qualquer outro medicamento. uhum. Então, Interessante, o viu? lobby da indústria é altíssimo. Não, interessante, pois, assim, sem entrar em questões muito específicas, mas a gente sabe que até, né, até artigos, né, entre aspas, científicos, muitas vezes, também talvez possam adentrar nessa questão, né, de repente, né, assim, apenas uma hipótese antrópica minha, né, de repente, uma matéria, como você falou no caso, né, de repente citar certas pesquisas com um viés, talvez, né, um viés Com para, certeza. né, então, Econômico, né? assim, O é, laboratório ele visa lucro, assim como é, qualquer outra empresa. A empresa não vai sim. sobreviver sem lucro, mas também não precisa ser às custas da saúde dos outros. Pois é, O não problema hoje em dia não. O problema é o que tempo já. os grandes laboratórios farmacêuticos, eles são patrocinadores de grandes pesquisas Sim, sim, dentro de universidades. Então você não consegue se desvincular disso. claro, claro. Não, é interessante, assim, a gente não vai aqui, eu não vou, eu particularmente não vou aqui lançar uma hipótese, assim, né, que eu não possa provar, mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que ter o bom senso de saber passar pelo crivo da razão, né, então acho que o papel do ser humano, independentemente de quaisquer áreas, nunca aceitar tudo muito, né, pesquisar, como você falou, buscar Pesquisa. um profissional da área como você, e se informar, né? Se informar com fontes, de fato, né? Mas olha, isso por si só dá uma conversa, né? De falar essa Tá. questão do, não é interessante. Mas você pegou um ponto aí no caso que eu ia até te perguntar, e isso é uma pergunta genuína minha, né? Como um leigo na área. A diferença entre sobrepeso, obesidade e obesidade mórbida, né? Que são categorias diferentes, né? Às vezes pode ser um pouco São. semelhante, mas tem, né? Tem como Então, tem explicar? diferença. Tem diferença. Essa diferença é baseada pelo IMC, né, que é Índice de Hum. Massa Corporal, que eu trabalho muito pouco com ele, eu Uhum. não gosto do IMC, já te explico por quê, mas a diferença é a seguinte, o obeso mórbido, ele tem um índice de massa corpórea maior do que 40, tá? O obeso, ele tem ali entre 24 e 29, se eu não me engano, 30 e 34, e o sobrepeso entre 24 e 29,9. Dá quase a mesma coisa. Por que que eu não gosto muito do IMC? Ele é uma boa base, tá? Mas ela não é determinante. Porque se eu for fazer o IMC do Mike Tyson, Pois é, pois ele é. tem obesidade mórbida. E o cara É, tem o quê? 3, 4% músculo, de gordura no corpo. Ele é puro músculo. é. Então, eu prefiro ver em pacientes, nos meus, por exemplo, eu olho a composição corporal. Uhum. Tá? Pela composição corporal, eu já sei como é que ele tá.
entendi. Você pode ter um IMC baixo, mas você tem uma baita na barriga, por exemplo, com gordura, né? Você tem pneu, né? Que são os flancos aqui, cheio de Sim. gordurinha. Então, você pode sim avaliar pelo IMC, mas para mim não vale muita coisa. Tá? Uhum, Isso é só uma determinação de governo, vamos dizer assim, né? uhum, De ONGs e tal, para funcionar, para padronizar, na verdade, mas que na prática, para mim, não tem muita entendi. importância, não tem muita relevância. Eu preciso olhar o paciente. Boa, Então, com boa. uma simples uma fita métrica, né? Esses aparelhinhos normais que a gente pega, antigamente a gente tinha fita métrica para fazer vestido, para fazer Isso. corte e costura. Hoje em dia você é difícil encontrar, mas aí você pega lá, faz a sua fita métrica e você avalia. A É mulher ela isso. não pode ter mais do que 80 centímetros de cintura, Uhum. tá? Boa. E o homem não pode ter mais do que 90. A partir Cintura. daí, eles já têm um comprometimento cardiovascular, né? Você já tem um aumento de doenças Ah, cardiovasculares. Já perdeu saúde em algum grau. olha só, porque aí também é uma indicação, é legal, essa parte do MC serve como uma referência bem básica, né? Mas para você ter um trabalho detalhado, mais verossímil, né? É você fazer, como você falou, uma análise corporal, né, do paciente, né? Corporal. E a cintura, de fato, a circunferência, no caso, né? É, 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 é o que vai indicar, né? Porque tem a gordura visceral, essa que é perigosíssima, Essa né? mata. Essa Aquela mata, né? gordura, aquele flanco, né, que a gente chama de Hum, gordura de mulher, que é aquela pelanquinha do lado, aquilo ali É. ele só é feio, ele não mata ninguém. Mas a Ah, gordura visceral, que é a isso. barriguinha de chope em homem, essa tem comprometimento cardíaco, essa mata. Então não tem nada Sabe? de charmoso em barriguinha de chope. É. Me lembrei aqui, sabe como é que se chama flancos, né? Os pneus aqui na Inglaterra, em inglês no caso, eles chamam de love handles, que Hum, seria né, a alça do amor, né? Que você vai pegando aqui, né? O grab. E eu tô é ferrada, interessante. então. Tá nada, tá nada. Então, love handles, que é o que eles chamam. Isso aí é interessante, que eles tentam. Para amenizar, talvez, né? Assim, questão para tornar mais lúdico, que eles chamam, talvez. Interessante isso. Não, acho que depende muito da cultura, Da porque cultura, né? antigamente, né, 1600, 1700, a mulher, quanto mais, e o homem também, quanto mais largo, Pois mais é. rico e mais bem nutrido, né? Tinha Interessante. essa Essa cultura, relação, né? Tem tinha essa razão. relação, essa cultura. Hoje em dia é diferente. É, é Então, verdade. eu lembro que nos anos 80 e 90 era quanto mais magro, melhor. Então, que surgiu aquelas modelos, aquelas, né, Pois tava é, pois surgindo é. a Cláudia Schiffer, eram modelos lindíssimos, magérrimas. É. Às vezes 30 quilos, menos 30 quilos do que a medida de altura, então é um peso bem baixinho. Parece uma mulher cabide. É impossível, você bota qualquer pano em cima de uma mulher daquela, tudo fica bonito, você amarra do jeito que você É quiser, é verdade. um bambu. É Então, verdade. e aí começou cultura de beleza e um senso estético muito grande, um consumo muito grande de medicamento para emagrecer, principalmente em mulher, por conta dessas revistas. Isso hoje se perdeu um pouco, até porque não existe mais revista física, né? Apesar da gente ter conteúdo o tempo todo, se abre qualquer mídia social, qualquer rede social, você vê mulher de biquíni, mulher magra, mulher gorda, então hoje a diversidade melhorou um pouquinho. Tá? Tô falando de beleza, não falando de saúde, não que seja melhor ou pior. Os padrões, né? Né? Isso é muito individual, tô falando de Claro, padrão claro. mesmo. Né? É. Para homem também, Padrões né? de beleza mudaram. Tanto para mulher como para homem também mudou muita coisa, né? Ou mudaram vários paradigmas e referências e padrões, né? Mas a questão da saúde, ela é saúde, né? Saúde, ela é científica, né? Então, ser saudável, É saúde. não, assim, na minha visão, aliás, que talvez seja uma visão, talvez queira acreditar que seja uma visão correta, é que a saúde, ela está em consonância com a ciência, né? Queiramos ou não, né? Isso é um fato, né? Você é saudável ou não, né? Ah, Na verdade, exatamente. né? Então, isso independe de padrões de beleza, padrões de referências, né, e tal. A saúde é uma só, né? Então, enfim. Mas é muito interessante essa questão, essas perguntas, essas reflexões, né? E aí, o que que eu ia te perguntar, né? Questão de saúde, né? Quem está falando aqui no caso, quais são os vilões, né? Quais são os fatores negativos é, que afetam, né? Que afetam de fato uma dieta saudável? Porque a gente falou aqui de composição corporal, que você falou, né, e tal.
e claramente, e também de alimentação, então tudo tem a ver com a dieta, né? Como você realmente se Absolutamente tudo. comporta, né? O que você come, né? Tem uma frase que, se me permite eu falar, uma frase em inglês que é muito comum aqui. Quando eu escutei, eu já não, eu concordo de fato. Mas, claro que eles falam assim, que você é o que você come, né? You are what you eat. Porque, de fato, o que você ingere, né? Você vai afetar, já é um outcome, já é um resultado do que você pensa, né? O que você come é uma ação ou é um resultado do que você já pensou antes de comer, né? Então, de fato, a frase, quando eu escutei, eu fiquei assim, mas pensando bem, faz completo sentido, né? O que você come, você é o que você come, que vai É. influenciar a sua saúde, o como você vai viver também. Interessante isso, né? Essa frase, né? Mas aí é um pouco mais complexo. Por exemplo, o sobrepeso, ele consegue pensar antes de comer. Tá? Ele consegue ter essa capacidade de raciocinar. Eu vou comer um chocolate, estou comendo 3 dias seguidos, tá, mas vou porque estou com vontade. Ok. Ele consegue raciocinar antes. O obeso, ele já não pensa. Ele age mais no instinto. Ele vai. Instinto, né? O obeso mórbido, ele não pensa. Se você parar em qualquer praça de alimentação de shopping, faz esse experimento. Eu faço isso sempre. Uhum. Tá? Você vai em praça de alimentação de shopping, você vê obesos mórbidos Sim, sim. comendo fast food e eles não mastigam. Sim, sim, entendi. Eles mordem aquilo, um troço, uma mordida gigantesca, né? Gigantesco, né? Metade de um sanduíche já vai ali, dá 2 mastigadas, engole aquilo parece que entala, Hum, né? Aquilo eles chamam de empachou, ficou empachado na garganta. Aí bota o refrigerante para dentro. E a boca parece uma lata de lixo, é o tempo todo. sim, sim, Por sim. quê? Porque Então já é essa mais ânsia de instintivo, comer, né? ele não pensa, ele só Sim. age, ele está indo pelo instinto. Mas eu Ele pergunto não aí, no caso, consegue parar para raciocinar porque ele não tem assim, capacidade de raciocínio não ali faz naquele sentido. momento, né? Faz sentido. Agora, mas para chegar a esse ponto de morbidez, né, de obesidade mórbida, ele não passou antes no outro estágio, né, o anterior que era de Sim. obesidade. Então, e para ele chegar a ficar obeso, ele não pensou. Então, de repente, assim, eu acho que assim, o ponto inicial é pelo pensamento, na verdade. Então, você pensa, aí chega um ponto que você já está nesse estado de dependência mesmo, né, que você já não pensa. Mas para chegar nesse ponto, você pensou, né? Então, o comer naquele estágio inicial foi um resultado do pensar. Então, por isso que eles falam que you are what you eat. E de fato, né, você é o que você come, né? Então, assim, mas eu achei assim, só para divaguei aqui um pouco, né, nessa frase, mas a questão é a seguinte, né, é que eu te perguntar, os vilões da dieta saudável, quais são os fatores negativos que de fato destroem uma dieta saudável, né? Na tua percepção e experiência. De alimento, você quer ou no contexto geral? Se você quiser, no geral, talvez, para começar. Consumo excessivo de açúcar. Hoje, o açúcar está presente em praticamente todos os alimentos processados do mundo, né? Então, o açúcar o consumo é gigantesco. Praticamente todo mundo consome açúcar, pelo menos 2 vezes ao dia. E o açúcar, ele não é o açúcar de mesa, não é aquele açúcar branco de mesa. O pão, né, o carboidrato no corpo vira açúcar. O suco de fruta que você acha que está consumindo e arrasando, porque está cheio de vitamina C, Nossa, né? é pura frutose, né? A gente não digere aquilo acaba virando açúcar, e você vai fazendo isso de forma sem pensar muito, achando que está fazendo correto, tomando um suco, dando um suco para uma criança, né? Dando arroz e feijão para essa criança, e tem que comer ferro, tem que comer arroz e feijão no almoço, no jantar, que tem que crescer forte. Na verdade, você está entupindo essa criança de açúcar o tempo todo. Entendi. Hoje em dia, a gente faz menos atividade física do que antigamente, Verdade. né? As pessoas trabalham em escritório, então elas não pegam sol. A baixa de vitamina D3, que vem pelo sol, a metabolização dela é pelo sol no fígado, através do fígado, ela é um ajuste de gordura visceral. Então, quanto maior a tua quantidade de vitamina D in natura, menor é a tua gordura visceral. Ela regula, né? Ela é um hormônio, na verdade, ele consegue dar uma regulada ali. Então, a gente pega menos sol, na verdade, pega o sol no horário que não deve, que é o É sol ruim, certo. onde não tem maior incidência de UVB, que é Uhum. entre 10 horas da manhã e 2 da tarde, né, que os médicos dizem que é o sol que dá câncer. Na verdade, é o sol que cura câncer. O sol que dá câncer é o sol que o médico manda a gente
pegar sol. Olha só. É, Esse é outro assunto, hein? Olha só, eu não conhecia isso. tudo é saúde, né? É, Então, se faz menos atividade física, ou você mora a 500 metros da padaria, você pega o carro para na padaria, você não vai andando. absurdo. Você senta para assistir Netflix comendo sempre alguma coisa. O consumo de tela tá, Hum, vem sendo muito grande desde a década de 70. As pessoas aumentando. caminham menos, gastam menos energia do que consomem. Né? Não tem segredo. O emagrecimento é muito simples. Você tem que comer menos do que você gasta. Ou gastar mais do que você consome. O gastar mais do que você consome, através de uma atividade física, por exemplo, eu acho ótimo, mas acho perigoso. Porque se você lesiona, você vai continuar comendo a mesma coisa, só que você não vai conseguir gastar em academia. Então você vai acabar engordando. O consumo de açúcar é o primeiro lugar. Álcool, exageradamente. Dependendo do estado do Brasil, por exemplo, isso é assustador. Eu tiro por mim aqui, né? Fiquei É bem assustado quando eu morei. A gente já conversou até sobre isso. Bem assustado, tanto de homens quanto de mulheres, né? O consumo verdade. absurdo de álcool e falta de atividade física. Sedentarismo. Hum. Não, realmente faz sentido, né? Assim, então, esses são os vilões numa perspectiva geral, no caso, né? E Açúcar e farinha que vira açúcar, né? Tudo vira é, açúcar no corpo. o carboidrato vira açúcar, né? Quando você O acaba, carboidrato no corpo vira açúcar. vira açúcar, É. né? Eu costumo dizer que o sonho de todo carboidrato é virar açúcar e ele vira. E tá, interessante. Então, então são os fatores, no aspecto mais geral, né? E na tua experiência como trabalhando com pessoas que têm, digamos, um contexto para emagrecimento, né? Pacientes que Uhum. estão aí passando por um processo de emagrecimento e aí buscam o teu apoio profissional. Teria como você compartilhar, por exemplo, alguma experiência, algum caso de superação, né, talvez, de um paciente, né, uma paciente que se possa citar, assim, em linhas gerais, que você olhou assim, poxa, olha só, que caso, assim, interessante, porque foi um caso que, né, bem complicado, né, no começo e que resultou num sucesso, né, a pessoa conseguiu emagrecer de forma saudável. Você tem como compartilhar, assim, de repente, um caso, Tem assim, sim. genérico, Tem né? um caso que eu até já fiz uma live com ele, tá até no meu Instagram, que é o André. O André, ele pesava bem mais de 200 quilos, estava mais para 300 que para 200. Mal, ele não conseguia sair de casa, porque não conseguia subir uma escada, não conseguia caminhar direito, né? Um peso muito grande. E não tinha como fazer bariátrica, pelo risco de fazer uma anestesia num peso desse, é muito arriscado. Não se deve fazer bariátrica também, a gente pode conversar disso mais adiante. Sim, Eu sim. disse, olha, me dá... Com a bariátrica, você vai levar em torno de 2 anos para emagrecer e estabilizar, tá? Em menos de 1 e meio eu te emagreço. Mas você só precisa fazer. E eu tô aqui para te acompanhar. Então, metade do trabalho é meu, te orientando, te acompanhando, a outra é sua, né? 50% é teu. Ele topou, nós fizemos, e ele teve um emagrecimento bem rápido até. Ele emagreceu 96 quilos em 9 meses, sendo que ele passou pela perda do pai. O pai dele faleceu nesse meio tempo. Nós até estávamos em videochamada no dia, no momento que o pai dele que ele ficou sabendo. E ele Olha. manteve a dieta, né? Apesar do cortisol muito alto, ele não engordou, não emagreceu nesse momento, mas ele também não engordou. Hum? Rodrigo, onde é que tu estás? Ah, Aqui. acho que Entrou você uma, explica. entrou uma chamada. Ele se lesionou 4 ou 5 vezes, ele sofreu lesão, porque ele quis voltar logo para fazer atividade física. Minha recomendação era que não Não, voltasse não. antes de perder 60 quilos. É pela pressão do peso em cima das Ah, articulações de joelho e de pés mesmo, né? Tornozelo. Mesmo assim, ele conseguiu emagrecer. 96 quilos em 9 meses. Então, é possível. Isso, sim, foi um caso mais extremo e maior que eu tive até hoje. Mas 30 quilos em 4 meses é comum. é muito, 10 né? quilos em 30 dias é normal. Normal. Uau, 10 quilos em 30 dias é caracas. normal. Uau, e é muito, hein? Eu tô surpreso, assim, pô, em um mês, no caso, né? 10 quilos é muito, hein? 30 dias. Uau. Só com a alimentação correta, né? Com disciplina, Só né? com alimentação. E Olha não é só. aquele negócio de deixa de comer, não, tá? Eu não gosto Não, claro. de... Passar fome não funciona. A comida tem que ter gosto de comida. Esse negócio de ficar comendo
Um bife com gosto de isopor, não dá pra mim. Não Tem que dá, ser né? com gosto de comida. Então, nenhum Sim, paciente meu passa fome. Na verdade, ele não consegue comer a quantidade que ele pode. sim, Porque claro. dentro do meu processo, do meu protocolo, eles comem à vontade. A comida é à vontade. Hum, É a quantidade que ele quiser, dos alimentos que ele pode comer. ele Né? pode E aí comer, ele sim. tem um passo a passo. O primeiro passo é assim, depois a gente introduz os alimentos, continua o emagrecimento, mas a primeira coisa que diminui não é nem peso, é gordura abdominal. Que bom, né? Porque é o Você perde principal, né? muita gordura, você elimina Olha gordura. O só. peso perde, mas não perde tanto. Então, eu tenho fotos ali no Instagram de algumas que me permitem colocar, né? Não são todos. Claro, claro. Que você olha o antes e depois, parece que ela tá fazendo dieta há um ano. Ela tá aqui, 30 dias, 40 dias. Caramba, depois eu vou até também compartilhar no seu Instagram, que depois Dá uma olhadinha ali, vou você vai colocar. ver. Eu É te uma perguntar mudança de assim, vida, né? não, pois é, e assim, é incrível como o corpo, né? O corpo humano, ele foi criado para ser saudável, né? Essa que é a grande Foi. verdade, né? Então a gente que se entope com venenos, né? Venenos é, do, da fábrica, né? Da farmacêutica e também da indústria Produto alimentício. alimentícia, né? As duas, né? Produto As duas. alimentício. E também, é verdade. E também se entupindo com remédios que às vezes nem precisam ser tomados, né? Essa que é a verdade, né? Muitas vezes. Assim, um hipertenso, tem muito erro aí, né? O hipertenso, o que Hum, que é a primeira coisa que o médico faz? Dá medicamento, que até aí ok, dependendo do tipo de hipertensão ele vai precisar de medicamento, mas se for por obesidade, que foi o caso do André, por exemplo, ele emagreceu e ele deixou de usar medicamento. olha, que legal, Né? O legal. médico cortou o medicamento dele. Eu não tinha mais necessidade, ele já estava bem mais magro, né? Já não tinha mais aquele comprometimento das artérias que ele tinha antes, então ele ficou sem. Medicação para diabetes. Diabetes é uma Hum, doença nutricional. Tá? Eu ganhei um prêmio em Paris em 2022 por conta de 400 pacientes tratados do diabetes sem medicamento. Em 6 semanas eles deixaram de ser diabéticos, só com só alimentação, com limitação, né? só com Olha só, né? alimentação. Coisa boa, né? Tem que divulgar isso aí. E até te falar que você também escreve artigos, né? Escreve artigos aí para Brasil, para fora do Brasil, né? Em Londres, também Escrevo. aqui, né? Nessa área também que você atua, né? Sim, Dando falando de dicas, né? alimentação sempre. Experiências. Que legal, que Saúde e legal. alimentação. Ótimo, muito bom. Depois você passa para a gente colocar na descrição Assim, saiu um do hoje episódio, até, né? da Ah, Aurora. foi? Tá Foi, hoje a vendo? Aurora liberou um. Boa, boa. E você menciona, no caso, o seu protocolo, né? Você pode falar um pouco dele aqui, assim, em linhas Posso, sim. gerais? Boa. Posso. Protocolo é o meu atendimento, Uhum. basicamente. Né? Eu resolvi fazer isso. Não é um curso, é um protocolo. Sim, É um sim. passo a passo de emagrecimento, onde em 60 dias, a pessoa que fizer, ela tem um emagrecimento bastante acentuado. Por exemplo, eu peso 54 quilos. Se eu for fazer o meu protocolo, eu vou emagrecer o quê? 2 quilos. Eu vou emagrecer muito pouco, tá? Porque eu não tenho muito que emagrecer. Precisa, né? Mas se eu pego uma pessoa, eu tenho ali um paciente de 120, uma mulher de 119 a 120 quilos, que já perdeu 20. E não fechou 30 dias de protocolo ainda. Uau, Tá no começo. caramba. Então, ele tem um passo a passo, onde você Uhum. come de tudo, tem receita, tem atividade física que se faz na cama ou no sofá. É porque Boa. uma pessoa que está com sobrepeso, ela não tem vontade de sair de casa. Ela não tem E nem vontade. Uma consegue às mulher, por vezes também, exemplo, né? a mulher não vai querer colocar um biquíni e ir à praia. Se for numa praia deserta, ela até vai, mas se for numa praia que tem um monte de menininha magrinha, ela vai ficar com vergonha, ela não vai querer ir. Então, a mulher acaba se cobrindo. Uhum. Né? Isso para a mulher tem um peso maior do que para o homem. Por exemplo, em relação ao. Estou fugindo um pouco, mas a gente vai Não, chegar não. no mesmo Sim, lugar. sim. Em relação ao sexo, a mulher tem vergonha de ficar pelada na frente do namorado, né, na frente do marido, então tem que fazer sexo de luz apagada. Aí atrapalha, porque o marido é visual, o homem é visual, ele gosta de ver, e ela fica se escondendo. Ela acaba não ficando solta durante o sexo, né? Ela se protege, ou ela não tira roupa, ou ela se esconde, ou até mesmo sexo no E escuro. Então acaba não tem, afetando, né, o afeta casal. completamente a relação. Né? É. Ela fica preocupada com, o que que ele vai achar de uma celulite, o que que ele vai achar disso, ela não se solta. Né? E o que Sim, acaba sim, muitas sim. vezes ela não atingindo o orgasmo, por conta desse medo, né? Dessa vergonha que ela tem. Não estou dizendo que gordura é bonita ou feia, não é nada disso. A É gente está outra falando de coisa, né? saúde. É, outra Saúde. Estou falando coisa. do que eu vejo no meu dia a dia.
Claro, claro, Tá? claro. Então, tem atividade física para você fazer em casa, 5 minutos por dia, é um início, Sim. né? Assim que você puder, você vai para uma atividade física na rua, uma caminhada, ou vai fazer musculação, que é uma das melhores atividades físicas que tem no mundo, para o corpo saudável, Uhum. saudável, para a gente ter músculo, né? O que mata velho é osso quebrado, o que não deixa quebrar osso é uma coxa bem feita. É uma musculatura ali para segurar esse osso, né? Para proteger esse osso. Então, é saúde, tá? Não é estética, não tem nada a ver com estética aqui. Exatamente, exatamente. Aí você faz o protocolo, tem atividade, tem o passo a passo, tem a quantidade de água, tem como você ler os seus exames, né? Tem uma aula Uhum. só de exame de sangue, que eu pego um exame, eu destrincho 2 exames, um bom e um ruim, explico por que esse aqui tem que estar lá embaixo no bom e o outro tem que estar lá em cima. Não, lá embaixo no ruim e o outro lá em cima no bom, né? E você pega, você faz isso com todos os seus exames, sem precisar passar por médico. O que eu vejo muitas vezes é assim, olha, eu tô aqui porque eu já fui médico, eu não tenho nada, meus exames são normais. Só que eu tô aqui acabada, não tenho vontade de fazer nada. Bom, vamos ver teus Uhum. exames. Eu abro os exames, mas isso aqui tá tudo errado. Você tá ferrado, me desculpa. Por quê? Porque o médico ele tem o costume de olhar dentro do valor de referência. Valor de referência é valor populacional. E ele muda de Uhum. estado para estado, inclusive. Tem uma média nacional, mas ele muda de estado para estado. De país para país também muda. Tá? Uhum. O exame que eu pego aqui é diferente do que eu pego nos Estados Unidos, que eu pego no Reino Unido, que eu pego na França, sei lá, Sim, sim, sim. na Oceania, qualquer outro país. Então tem o populacional. Tá? Uhum. Ok. Só que dentro do valor de referência, você tem que saber onde é que você está. Por exemplo, se eu pego Claro, uma claro. vitamina D, vamos só dar um exemplo, né? Que é o exemplo que tem lá no curso. A vitamina D, acima de 60, ela é considerada tóxica, tá? Então, se ela tiver ali em 30, o médico vai achar ótimo. Aí eu pego o paciente com 28 de vitamina D, que é um hormônio, um hormônio esteroide, não é vitamina. A pessoa vive gripada, tem saúde Uhum. para nada, cabelo caindo, Olha. não para de ganhar peso, faz dieta, não emagrece. Por quê? O hormônio está muito baixo. Uhum. Por experiência, se essa vitamina D estivesse entre 60 e Uhum. 120, ótimo. Só que 60 e 120 é muito grande, né? Eu prefiro entre 90 e 120. Os pacientes eu trabalho com valor ideal, não valor de referência. Eles não ficam gripados. Você não tem acúmulo de gordura abdominal. O emagrecimento é muito mais rápido. Então, durante o processo, durante o protocolo, os alunos entendem o que fazer, de que forma fazer em casa. Não é para substituir médico, não é nada disso. Claro, É só para claro. que ele entenda o que está acontecendo com ele, por que ele tem um sintoma. Sendo que o médico diz que o valor de referência está ali, está tudo ok. Por quê? Porque aquele sintoma é baixa de hormônio. Então, por mais que a indústria, né, diga que, olha, o médico está dizendo que acima de 60 é tóxico, então eu não posso pegar sol. Antigamente existiam solários. As pessoas com Sim, sim. tuberculose, elas iam para solário. É O verdade. horário de solário era o horário do meio-dia. Por quê? Maior incidência de raio UVB, uma maior metabolização de vitamina D pelo fígado, mais saúde. E não existia essa gama de medicamento que existe hoje. É. Era o sol. Então, o sol é muito importante. Hoje ninguém pega mais sol. Se pega, pega com filtro solar, que é uma porcaria, principalmente para homem, Olha né? só. Porque vai deixar ele com um estrogênio muito alto, o homem começa a ganhar peitinho, Olha, é por verdade. conta da predominância estrogênica que tem Uhum. junto ali nos protetores, né? A maior deles, no Brasil todos eles, fora do Brasil nem todos, mas a Uhum. grande maioria sim. E aí você vê o seu exame, você consegue identificar onde é que você está, né? Que são, a gente separa em quartis, então tudo que for bom tem que estar no máximo, tem que estar lá no máximo. Tudo que for ruim tem que estar no mínimo? Sim. Então, se eu estiver no meio termo, significa que você está prestes a ficar doente. Ou já está, mas não tem sintoma ainda. Né? Porque o corpo humano ele leva anos Uhum. para se deteriorar. Para aparecer sintomas, o seu diabetes de hoje não começou ontem. Não foi por conta da Páscoa de 2024. Foi por conta da sua Páscoa de 1990. Não, Dali é, para frente, sim, né? sim, um 20, processo. você volta 20 anos, 30 anos atrás, aí você consegue identificar. A sua doença começou lá atrás. A notícia boa é que o corpo humano ele se recupera muito rapidamente. Em menos de 24 meses, no máximo, você
é capaz de tratar praticamente 100% de todas as doenças com alimentação. O corpo E humano é perfeito, suplementação, né? né? É uma máquina O perfeita, né? A gente protocolo que é às vezes isso. não... Então, interessante. Então, é uma metodologia bem lógica, né? Pelo que você está explicando no Ele é caso. passo a passo, Passo a passo. muito organizadinho, todas as aulas são separadas, tem material didático, tem atividade física, tem cardápio. Cardápio não, tem cardápio que eu não gosto de cardápio, Tem a uma coisa sugestão, né? desnecessária. É um Sim, sim. papelzinho que fica lá enfeitando a geladeira. E se hoje for o dia do peixe, se estiver na rua, se não tem peixe, você vai comer o quê? Aí você vai comer um macarrão. É. Ou se for o dia do peixe, se estiver em casa e não tem peixe, você vai comer o quê? Ah, mas aqui tem um arroz. Ah, vou fazer um arroz, amanhã eu volto para dieta. Você precisa ter muita disciplina para seguir cardápio pronto. Quem tem disciplina não fica obeso. Verdade, verdade, verdade. Então não dá, não é coerente uma coisa com outra. Do Verdade. mesmo modo, comer de 3 em 3 horas. O que o Não, paciente tem que comer verdade. de 3 em 3 horas? Ah, para emagrecer. Tudo bem, até ajuda. Só que para a saúde, você vai viver em pico glicêmico. Então, eu vou ter daqui 6 meses um magro diabético. Pois é, né? Que a gente associa a diabetes com a pessoa que está com sobrepeso. Não necessariamente. Você pode ter uma pessoa que é magra, Não. né? Que Hoje tem eu pego mais diabetes, né? magro com diabetes Pois do é. que obeso. Isso é bom até a Todo gente obeso frisar. tem pré-diabetes, né? Sim, claro. Todo obeso é doente. Sim, sim. É doente. É, Sobrepeso, sim. ele está ficando doente. Na verdade, ele já está doente, mas não apresenta sintoma ainda. O obeso já apresenta, o mórbido, então, nem se fala. Mas tem muito magro doente. Então, Claro, claro. todo obeso é doente, mas nem todo magro é saudável. Isso é uma boa frase, porque desmistifica, né? Uma questão que o pessoal, não sei por que, se é o consciente, é o consciente coletivo, né? Que acaba propagando certas inverdades de que a pessoa tá magra, tá saudável. Não necessariamente, né? Você falou que Imagina, povo. essa frase é muito Não, não, importante. não. Você conhece pessoas aí que estão, né, fisicamente, né, digamos assim, fisicamente esbeltas, né, e aparentam ser saudáveis, mas não estão, né? Então, você até me lembra, de repente, o álcool, né? De repente você tem uma pessoa que tem o alcoolismo, né? E visualmente você não diz que tem, mas está ali se acabando por dentro também. É que nem a comida também, de repente, né? Você come pouco, mas come mal, né? Você come pouco, mas come muita porcaria, né? Então, Come enfim, errado, né? come errado, né? Exatamente, come Come errado. errado. Isso é interessante, né? Poxa, Lu, assim, olha, é um assunto tão interessante. Tem assim, a gente podia pegar cada ponto e destrinchar para várias áreas, né? E aqui aprender cada vez mais. Mas, assim, eu sei que você tem um tempo muito curto também, é tarefada. Eu, assim, te agradeço assim, de coração o teu tempo, assim, bastante frutífera a conversa. E Eu eu vou agradeço o até convite. abusar um pouco de repente, ter uma segunda, né, uma parte 2 aí para explorar outros pontos, né? Só Seria marcar. muito bom. Tá ótimo, então. Olha, muito obrigado, então, né? E a gente se fala, né? Feliz ano novo, né? Já em breve. E um Feliz Natal também em breve, né? O ano passou rapidamente, muito rápido, né? Passou voando. Esse Tá ano foi ótimo. voando. Mas pelo menos nasceu o meu protocolo. Eu Que já bom, estava. não, que bom. Foi prazo de baleia, 24 meses aí para nascer, nasceu. Já está ótimo. Estou Tá conseguindo ajudar ótimo. muita gente, estou muito feliz. Que bom, isso é importante, né? Assim, é um trabalho que edifica, né? Porque você está ali fazendo mudanças positivas nas pessoas, né? Trazendo elas de volta para a saúde, né? Para um corpo saudável, né? Isso é muito bom. Legal. O nosso DNA foi criado para a gente ter o poder de viver até os 120 anos. Você vai ver isso com seus filhos. Seus filhos vão morrer com mais de 120 anos. Bem Né? capaz. Se nós começarmos a nos cuidar a partir de agora, a gente chega ali em 108, 110, com saúde. Saúde. Esse é um negócio. Não adianta você morrer com 100 anos. A minha avó morreu com 100 anos, no fundo de uma cama, não sabia nem onde estava. Uhum. Tinha dias que ela achava que estava dentro do Titanic, tinha dias que ela... Bem doida. Por quê? Ela não tinha saúde. Hum. E era magra, Pois é. né? Mas depois de um tempo começou a fazer um consumo exagerado de medicamento, que era o que tinha disponível. Tá tudo certo, não tem problema. Sim. Mas eu quero morrer velha, bem velhinha, Sim, vai, saudável, vai. caminhando, podendo Então, ir no banheiro sozinha. vamos marcar uma nova conversa quando nós estivermos também com os nossos 110 anos, né? Para conversar sobre. Olha, tá vendo o Se a gente conseguir protocolo, tá mexer vendo? no celular, né? Saudável, Se não tá estiver vendo como tá tremendo. certo? Vamos ver. Tá ótimo, então. Então, Alô, muito obrigado. Então, até a próxima, né? A gente Eu se que vê então em agradeço. breve, tá? Beijão. Tá bom. Tchau, Feliz tchau. Natal, feliz ano novo. Obrigado pelo convite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.